Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quarta, 4 de fevereiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, SpaceX compra a xAI no maior M&A de todos os tempos. Em mundo, Trump anuncia reserva de terras raras para enfrentar a China. Já no Brasil, o que está por trás das indicações de Haddad para o Banco Central. E antes da gente começar o noticiário, o patrocinador do nosso episódio de hoje tem uma pergunta para você. O que você já sabe sobre café? Talvez venha aí na sua cabeça que é a segunda bebida mais consumida do mundo, que ativa a dopamina, dá um empurrão no seu humor logo cedo, mas tem algo a mais nessa lista. Pois é, o que você talvez não saiba é que o café é naturalmente doce, aromático e equilibrado. Ou seja, o café que você toma na sua rotina não deveria ser amargo, forte demais e muito menos precisar de 10 gotas de adoçante. E foi exatamente por isso que nasceu a Coffee Mais, uma empresa lançada em 2020 que carrega mais de 70 anos de legado cafeeiro. Hoje você encontra na Coffee Mais cafés em grãos moídos, cápsulas e drip coffees. E para quem não abre mão de um bom café todos os dias, existe ainda o Clube de Assinaturas Coffee Mais. Com ele você recebe todos os meses até 40% de desconto e garante café especial sempre fresco direto na sua casa. Isso aí, e a gente deixou o link da Coffee Mais aqui na descrição do episódio para você deixar seu café melhor e mais econômico. Confere lá, turma. Boa, Branco, mas agora de volta para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a notícia de hoje é histórica. A SpaceX anunciou a compra da xAI, numa operação que já está sendo chamada de o maior M&A de todos os tempos. E tem um detalhe curioso aqui, no fim das contas é um negócio do Musk para o próprio Musk, concentrando ainda mais os ativos dele dentro de um único ecossistema empresarial. Exatamente, Branco. Na prática, foguetes, internet via satélite e inteligência artificial passam a operar sob o mesmo grupo. Esse acordo avalia a empresa combinada em 1,25 trilhão de dólares, o que cria a maior companhia privada do mundo. E para entender o peso disso tudo, vale contextualizar um pouco. A SpaceX é a única empresa americana capaz de transportar astronautas ao espaço, é dona da Starlink, que já tem mais de 9.000 satélites em órbita e ainda atua como parceira direta da NASA. Além disso, foi a SpaceX que entrou para a história ao criar o primeiro foguete capaz de dar ré, pousando sozinho após o lançamento. Do outro lado dessa equação está a xAI, que desenvolve os modelos de inteligência artificial Grok, o chatbot do próprio Musk. Vale lembrar que no ano passado a xAI comprou a rede social X, o que já mostrava essa estratégia de integrar tecnologia, dados e plataformas dentro de um mesmo grupo. E aí entra o ponto central da história, o que está realmente em jogo nessa união. O espaço vem sendo visto como a próxima grande fronteira da infraestrutura de inteligência artificial. Como a gente comentou no episódio de segunda, em órbita, data centers teriam menor custo de refrigeração e acesso contínuo à energia solar 24 horas por dia. Para Musk, isso significa algo gigantesco, que é treinar modelos de IA em escala e velocidade sem precedentes. Ou seja, não é só exploração espacial, mas sim criar uma base física para sustentar a próxima geração de inteligência artificial global. O time desse anúncio também chama muita atenção. A SpaceX está se preparando para um IPO, que pode levantar até 50 bilhões de dólares, o que colocaria essa abertura de capital como a maior da história. E com o anúncio, Elon Musk se tornou a primeira pessoa do mundo a atingir um patrimônio de 800 bilhões de dólares, um número que até pouco tempo atrás parecia completamente fora da realidade. Mas nem tudo são flores. Em paralelo a tudo isso, a polícia realizou buscas em escritórios do X na França e Musk foi intimado para depor.
Essa ação faz parte de uma investigação preliminar que apura uma série de supostos crimes, como a disseminação de pornografia infantil e deepfakes. Pessoal, enquanto constrói o maior império privado da história, Musk também enfrenta pressões jurídicas e regulatórias importantes. Mas com esse movimento de peso, a gente fecha o bloco de empresas e já segue para a nossa próxima sessão. Agora, no bloco internacional, Donald Trump anunciou um plano para criar uma reserva estratégica de terras raras nos Estados Unidos. O programa foi apresentado nesta segunda-feira e, na prática, o objetivo é reduzir a dependência americana da China nesse tipo de mineral, que é essencial para tecnologia, defesa e indústria. A proposta prevê um estoque estratégico de minerais críticos de 12 bilhões de dólares, algo parecido com o estoque estratégico de petróleo que os Estados Unidos já usam em momentos de crise. Agora o foco sai do petróleo e vai para as terras raras, que incluem 17 elementos químicos fundamentais para chips, celulares, equipamentos militares e carros elétricos. E entre esses minerais estão nomes importantes, como galho e cobalto, usados em várias cadeias produtivas sensíveis. A ideia do governo americano é proteger empresas e indústrias contra choques de oferta e oscilações fortes de preços, algo que ficou ainda mais evidente nos últimos anos. Olhando para como isso vai funcionar na prática, o plano combina 2 bilhões de dólares em capital privado, com um empréstimo federal de 10 bilhões de dólares do Exim Bank, e grandes empresas já toparam entrar no projeto, como a Stellantis, General Motors, Boeing e Google. Agora, olhando para o tabuleiro global, o Brasil também pode sair ganhando com esse movimento. Hoje, a China lidera o setor com quase metade das reservas globais de terras raras. E logo atrás aparece justamente o Brasil, que tem um potencial enorme nesse mercado. Isso não é só discurso. O próprio Exim Bank já emitiu cartas de interesse para financiar 2 projetos minerais aqui no Brasil. Além disso, está prevista para março uma reunião presencial entre Trump e Lula em Washington, o que pode reforçar ainda mais essa aproximação. E o movimento não para por aí. Ontem, a União Europeia anunciou que vai apresentar aos Estados Unidos uma proposta de parceria em minerais críticos, para também conter a influência chinesa nesse setor estratégico. Agora, fechando o nosso giro internacional com 2 notícias extras do presidente americano no centro das atenções. Depois de meses trocando insultos publicamente, Trump e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se reuniram na Casa Branca. Além disso, Trump chamou Cuba de falida e disse que está em negociações com o país. No fim, o tema dos minerais críticos virou peça-chave da geopolítica global, envolvendo Estados Unidos, China e Europa e até Brasil nesse jogo. Mas com esse panorama internacional fechado, a gente vira a página e segue direto para o noticiário do Brasil. No noticiário aqui do Brasil, as indicações para o Banco Central entraram de vez no radar do mercado. Ontem, Fernando Haddad confirmou que indicou ao presidente Lula o nome de Guilherme Melo para a diretoria do Banco Central. Lembrando que Melo é o atual secretário de Política Econômica do BC. A informação já tinha vazado pela imprensa e levantou debates entre analistas e ex-diretores da instituição. O ponto central dessa discussão, Branco, é o receio de parte do mercado com o perfil do indicado. Por ser visto como alguém próximo ao governo, tem ali o temor de que Guilherme Melo defenda uma redução mais rápida dos juros para estimular a economia. O problema, segundo essa leitura, é que um ritmo de corte acelerado pode acabar comprometendo o controle da inflação, que é justamente o principal objetivo do Banco Central. Mas o Haddad deixou claro que não se trata de uma única indicação. Além do Melo, ele também confirmou o nome do economista Tiago Cavalcante, que é professor da Universidade de Cambridge e da FGV de São Paulo. Com um perfil mais acadêmico, Cavalcante é visto pelo mercado como um nome técnico para compor a diretoria. E o histórico dele ajuda a entender essa percepção. Em 2014, Cavalcante participou das campanhas presidenciais de Eduardo Campos e Marina Silva.
Na época, ele foi crítico da política econômica do governo Dilma, que reduziu os juros e ampliou os gastos fiscais. Agora, olhando para o contexto mais amplo, essas vagas na diretoria do Banco Central foram abertas após a saída dos 2 últimos diretores indicados por Jair Bolsonaro. E desde a aprovação da autonomia do Banco Central em 2021, tanto o presidente quanto os diretores da instituição passaram a ter mandatos de 4 anos. Atualmente, o presidente do Banco Central é Gabriel Galípolo, que já foi indicado pelo próprio presidente Lula. Como estamos em ano eleitoral, essas indicações passam a ser observadas com ainda mais cautela pelo mercado, justamente pelo impacto que podem ter sobre a política de juros. Haddad, por sua vez, nega qualquer tentativa de interferência. E esse debate todo ganha ainda mais peso quando a gente olha para os números. Hoje, os juros brasileiros estão no maior patamar desde 2006, ou seja, qualquer sinal de mudança na condução da política monetária acaba mexendo diretamente com expectativas e com o humor dos investidores. Pois é, Branco, por isso as indicações para o BC vão muito além dos nomes. Elas acabam funcionando como um sinal de qual direção o governo pode querer seguir daqui para frente. Mas com esse panorama do cenário brasileiro, a gente encerra essa sessão e bora para o nosso fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo Walmart. A gigante do varejo americano alcançou $1 trilhão em valor de mercado nessa terça, tornando-se a primeira varejista da história a atingir esse patamar. O marco histórico vem após uma valorização de quase 26% das ações em 2025. Nos últimos 10 anos, os papéis da companhia acumulam alta de 468%. No geral, analistas destacam os bilhões investidos em automação da cadeia de suprimentos e as parcerias recentes em inteligência artificial com tecnologias como Gemini e ChatGPT. E mesmo com a alta do Walmart ontem, os índices americanos recuaram, com as ações do setor de tecnologia pressionando o mercado. O S&P 500 caiu 0,84% e o Nasdaq recuou 1,43%. No Brasil, ao longo do dia, o Ibovespa ultrapassou pela primeira vez os 187 mil pontos, impulsionado pela entrada de capital estrangeiro. Em 2026, os investimentos externos já somam 26,31 bilhões de reais, acima dos 25,47 bilhões registrados em todo o ano de 2025. Além disso, há a expectativa de um corte de juros na próxima reunião do Banco Central. Em ata divulgada ontem, o Copom confirmou a sinalização de uma redução em março, mas não indicou a intensidade do ciclo de cortes. No fim do dia, o Ibovespa fechou em alta de 1,58% aos 185.674 pontos. E para fechar, o dólar recuou 0,15%, terminando o dia cotado a R$ 5,25. Mas agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa quarta-feira, pessoal. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!